Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos. É um prazer muito grande estar aqui no evento Job Ciber. Nós temos uma mesa que é o Brincar na Era Cibercultural, da liberdade de ação para a ação de libertar. Tenho a coordenação da mesa, eu sou Cleusa Sakamoto, e temos também os colegas Elinaldo Meira, Alexandre Perroca e Janaína Antunes. Pelo adiantado da hora, a gente combinou uma apresentação sintética, infelizmente, de 10 minutos, e aí a gente abre para os debates, tá bom? Eu vou fazer uma introdução trazendo o conceito do lúdico, porque há uma discussão bastante forte no sentido de que a palavra ludicidade está em construção, né? E o lúdico seria, digamos, um lúdico como reportamos ao lúdico como algo que existe, mas ele, na verdade, ele qualifica um ato, uma atividade, um processo. E essa discussão é bastante importante porque o lúdico permeia a construção da nossa própria história, né, da construção humana. Então, com a preocupação de dar uma definição conceitual que seja facilitadora, a gente buscou uma nomenclatura para isso. Então, estamos aqui uma proposta inicial, já com trabalhos também em publicação, sobre o lúdico, denominado por nós fator ludens. Este termo tem uma alusão ao Huizinga, que tem o livro Homo Ludens. E a partir então dessa ideia do lúdico, eu vou trazer uma apresentação muito sintética, fazendo uma associação a 3 autores. Aí depois a gente pode discutir melhor quando ouvirmos a todos, né? Na verdade, brincar é tomado como uma ação sinônimo de criatividade por alguns autores, especialmente pelo psicanalista Winnicott. Winnicott denomina brincar como a atividade característica da criatividade. Tá? Winnicott é um psicanalista que tem uma teoria sobre a criatividade. Ele, inclusive, deriva a sua discussão das ideias de Freud, né? Freud, em Escritores Criativos e Devaneio, ele vai falar que um escritor, ele escreve ou produz criativamente da mesma maneira que uma criança que brinca. E que esta atividade tem a ver com sair de um plano da vida prática, se inserir numa realidade paralela. E que esta condição dá acesso à imaginação. Então, o brincar ele é tomado do ponto de vista conceitual, dentro da psicanálise, né, dentro do entendimento da criatividade, como um modelo de ação, de experiência, uma forma de viver, uma forma de ser, que pode nos dar acesso ao entendimento do que seria o processo criativo. Aliás, sobre criatividade, nós teríamos que ter um simpósio inteiro, porque é um assunto extremamente vasto e muito novo, né? Os estudos da criatividade são da década de 50, portanto, muito jovem, né? E a gente vem de uma necessidade de, vamos dizer, transcendermos aos mitos da criatividade, né? Então, chegar à ideia do brincar é um caminho muito útil. Eu
acho importante nesta mesa, quando a gente fala no brincar no momento atual da realidade, né, da era cibercultural, porque brincar tem a ver com viver no sentido mais genuíno. Brincar tem a ver com saúde. Brincar tem a ver com realizar nossas potencialidades, com a possibilidade de realização do nosso potencial humano de produção. Então, eu achei importante contextualizar um pouquinho o nosso momento, né, o que é o dia de hoje, porque nós temos um cenário, né, de grandes avanços tecnológicos e científicos, porém estamos muito adoecidos. Né? 30% da população mundial tem ansiedade. Depressão é a doença cuja expectativa é a doença do século, né? E ao final do século nós teremos um índice muito maior de pessoas deprimidas, como já temos. Né? Então, cabe pensarmos, né, sobre esse mundo, né? O que move o mundo. E o que move o mundo é agir. Né? O que nós fazemos move o mundo. Claro que a ação ela não é desvinculada do nosso ser, do nosso pensar e do nosso sentir. Nesse sentido, Piaget é extremamente útil para entendermos, né, que nós começamos sentindo e construímos nosso pensamento, e este sentir tem uma ligação extremamente estreita com fazer. Né? Então, a criança primeiro age, sente, né, interage, para depois construir suas estruturas cognitivas. Então, o processo criativo ele é muito confundido, no sentido de misturado com os processos intelectuais. Porém, a inteligência, do meu ponto de vista, é apenas um recurso. Aliás, o intelecto, para mim, é a ferramenta mestra, né, que auxilia o processo criativo. Porque criar é viver, criar é interagir. Criar é estar presente, é um fazer genuíno, característico, incrível. Criar é brincar, então, né? E nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Trouxe essa ideia no sentido de fazer um link com o ato de criar e com aquele que cria. Porque se criar é ação, e se é esta ação que constrói e move o mundo, nós precisamos pensar quem são os atores neste cenário de construção. Então, o Huizinga vai dizer que a atividade lúdica, que ele chama, né, o tempo todo de jogo, ele é mais antigo que a cultura. E então, aquela ideia de que primeiro nós interagimos, para depois pensarmos, construirmos produtos, explicações, né? Ela é muito presente em vários autores e muito importante como norteador para entendermos a criatividade humana. E o lúdico, Huizinga vai dizer, não pode ser considerado supérfluo, dispensável, porque o lúdico, ou o jogo, ele promove prazer. E na medida em que ele promove prazer, ele se torna uma necessidade humana. Né? E é muito interessante porque o criar, né? A marca número 1 do criar é esta alegria de ser, de fazer, de construir, de renovar, de ampliar, né? Que nós experimentamos e que nem sempre valorizamos, né? E Csikszentmihalyi, o professor húngaro lá de Harvard, ele é também um autor muito interessante que vai nessa direção, valorizando o ambiente. Ele, inclusive, traz uma ideia assim, olha,
discutir o que é criatividade é bastante polêmico, porque a criatividade é um fenômeno complexo, sistêmico, e nós temos, né, como um fenômeno complexo e como capacidade mais requintada que nós construímos, constituímos e utilizamos, a criatividade abre um cenário de discussão imenso. Então, o Csikszentmihalyi vai dizer, ao invés de discutirmos o que é criatividade, vamos perguntar aonde ela está, né? E assim ele dá uma ênfase para a importância do ambiente. Ele vai dizer que o ambiente é fundamental para a criatividade ocorrer, né? E ele vai dizer que esta criatividade pode ser explicada no que ele chama experiência ótima, né? Ou experiência autotélica. E autotélico quer dizer algo que tem, né, um valor em si mesmo, um fim em si mesmo. E é muito interessante porque alguns autores vão compartilhar essa ideia. O Winnicott, por exemplo, vai dizer que a criatividade acontece. Muitos artistas dizem isso, né? Não vamos gastar tempo explicando a criatividade. A criatividade é. E essa ideia, ela é muito refinada porque ela vai trazer, né, uma natureza do processo criativo como algo fugidio, né? É aquilo que está intrínseco, é aquilo que você vivencia, que, no entanto, parece ter uma autonomia, porque você não controla a criatividade. Se você quiser algo criativo, aí é que ela não acontece, né? O ser criativo é lançar-se à experiência, é deixar acontecer, né? Trazer, né, este clima, né, da criatividade. Então, na verdade, só para concluir, Csikszentmihalyi vai dizer que esta experiência criativa, ela acontece para aqueles que têm um sentido da vida definido. E este ter um sentido da vida significa alguém que está posicionado sobre si próprio. O Winnicott vai ajudar um pouco mais nesse conceito quando ele fala do self. Ele vai dizer que alguém que busca ser criativo não o será. Porém, aquele que buscar trazer a sua singularidade, este poderá ser naturalmente criativo. Então, o Winnicott vai dizer que nós temos um eu verdadeiro, né? Características que nos tornam uma individualidade singular. E aí, esta singularidade, ao viver cotidianamente, ao expressar esse seu potencial, ele vai ser naturalmente criativo. Winnicott, então, ele vai dizer que a criatividade é uma abordagem do indivíduo ao ambiente. A criatividade é um potencial de realização. Ele fala coisas muito incríveis no sentido de que todos somos potencialmente criativos e as duas criações originais, né, que nós empreendemos são, número 1, a criação do eu. Porque nós, como seres humanos, somos seres construídos. Nós somos produtos de uma história, né? de um processo que mistura, né, a nossa herança, nossa experiência, as influências do ambiente. Então, o eu seria a matriz criativa de cada um de nós, né? Essa tarefa nós temos que empreender desde o início da vida. Esta tarefa tem uma participação extremamente importante do ambiente. Então, pensando este momento, né, de realidade cibercultural, nós talvez tenhamos que pensar no que ganhamos e o que comprometemos. E no sentido de limites e riscos, né?
porque este ambiente aumentado da realidade pela cibercultura, ela traz uma riqueza incomparável, porém, muitos desafios, né? Muitos limites, às vezes não muito claros. Então, este eu, né, que se configura muitas vezes de uma forma dispersa ou desarticulada hoje, né, porque é muito interessante o quanto nós vemos, por exemplo, os jovens da geração Z, extremamente inteligentes, com uma agudeza, né, de percepção intelectual incrível, porém com uma certa desarticulação em termos, né, de questões concretas da vida, nos quais eles imaginam que tudo é possível, né? E a realidade, ela é construída também a partir do limite, daquilo que a gente reconhece como não possível, né? Muitas vezes até que no qual você precisa superar. Você precisa superar este limite do não possível para tornar uma nova realidade existente. Então, o cenário hoje convida a reflexões extremamente importantes e a criatividade, né, como experiência que torna a vida significativa, porque através da criação cada um se reconhece na sua singularidade, né? O Winnicott vai trazer, então vamos avançar ali, vai trazer uma contribuição importante sobre a espontaneidade. Ele vai dizer que o gesto é, né, espontâneo, só o gesto. Porque a partir do gesto, nós temos depois, né, toda uma preocupação e uma necessidade de construção e refinamento, né? Bom, então a ideia, né, seria dizer que a criatividade a base da nossa construção humana, do nosso mundo humano. Trouxe aí o Teatro de Sombras, né, meio que para deixar, né, uma discussão em aberto sobre o nosso potencial, né? Muitas vezes o nosso potencial ele está guardado e ele aparece de uma forma tão diferente, né, como no Teatro de Sombras, mas como o potencial não fica aparente no nosso cotidiano e mesmo nesse cenário tão complexo quanto a da cibercultura. Complicado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Linaldo. Também trabalho com o professor Cleusa na FAPCOM, Faculdade Paulo, de Educação. Minha jornada acadêmica é bastante misturada, vamos dizer assim, né? Venho de formação em letras, mestrado em literatura, doutorado em artes, graduação em artes, pós-doutorado, tentando juntar tudo aí com essa bagunça toda aí. Foi feito num programa muito interessante na Federal do Rio de Janeiro, que é o PAC, Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que estabelece uma série de diálogos e particularmente com esse formato de evento que a gente está aqui vivenciando, né? PAC, uma série de discussões sobre a questão da cultura tecnológica, a poética da cultura, né, tecnológica, principalmente da cibercultura. A minha apresentação eu chamei de pequena história, mas vai ser muito mais um caos, né? Porque nem daria tempo de fazer uma pequena história, né? Então, um caos mesmo no sentido de, como diriam os caipiras mesmo, né? Uma brevidade de um assunto. A minha fala, tentando, ou melhor, ela nasce da experiência da sala de aula, né? Com o ensino de fotografia. Eu acho que é um caminho que ainda se pensa pouco, que é o ato de ensinar fotografia, né? E eu acho que os meus provocadores são os meus alunos, a partir do não saber deles, ou a partir de um saber que eles têm como muito próximos, no caso da cultura tecnológica, digital, e no caso da fotografia, e que carecem de algumas, pelo menos no meu avaliar, carecem, né? Ou não tiveram a vivência de determinados momentos da fotografia que também são importantes,
né, e que hoje são classificados como analógicos, né, enfim, coisas do gênero. E aí que vem a história do brinquedo de ver imagem, né, que é, no caso, o monóculo fotográfico. O monóculo fotográfico, essa fala eu adoro, é muito recorrente. Até trouxe aqui alguns, depois no final eu posso passar para vocês. São brinquedos mesmo, instrumento, até decorativo, né? Pode colocar no pescoço. Não vai dar porque ficou bem emaranhado, né? Mas depois no final eu passo para vocês, que são algumas experiências que eu venho fazendo com o uso desse monóculo fotográfico, associando com algumas linguagens, com parceiros da arte de dança, com os meus alunos na faculdade, algumas viagens também a trabalho, e tentando motivar ou falar a respeito desse procedimento que tem uma história muito bonita e que praticamente ainda não foi contado, né? Então, foi desse trabalho resultou um livro aí, que foi feito sobre demanda, né, pela PC, que é esse aqui, né? Vamos pegar aqui a imagem dele, antes de eu começar a minha fala, que é monóculo, só se for aqui, na minha terra é binóculo, e esse título é curioso porque ele nasceu também de uma relação desse expressar muito afetivo, né, que é ao falar com o funcionário da faculdade, o Flavinho, o Xerox, e eu falando de monóculo para cá, monóculo para lá, etc., ele ficou, eu imaginando que ele soubesse, né, assim, porque no Ceará uma cultura muito forte, né, pelo menos havia uma cultura muito forte do monóculo. Aí eu falei, Flávio, você não sabe o que é monóculo? Aí, não, aí eu mostrei, né. Aí falou, professor, na minha terra isso aqui é binóculo, né, isso aqui não é monóculo. Na verdade é um monóculo, né, mas o nome binoclinho é como ficou conhecido isso aqui, né, em São Paulo e enfim, no Brasil inteiro, de maneira geral. Quem é da área vai chamar isso aqui de binoclinho, mesmo sendo um monóculo, né? Muito bem. E então essa tentativa de resumir algumas ideias nesse material, em forma de livro, me ajudou a pensar um pouco sobre essa relação com esse procedimento técnico, né? Que tem agora começou a voltar aqui, né? Que acho que é provocado por uma questão contemporânea em relação ao ensino de fotografia, que é a revisitação de procedimentos, não só do monóculo, que é o tema da minha fala, mas também de alguns procedimentos que estão ligados a um determinado tipo de fotografia, de caráter popular. No caso da minha fotopintura, aí nós temos ao fundo uma imagem assim, à distância, mas eu quis trazer dessa forma porque não é o tema. E também do monóculo, como vamos dizer assim, um portador de narrativas muito forte, né, ligada a histórias familiares e principalmente ao universo do lazer, né. Esse tipo de procedimento era vendido na praia, né, ou vendido em viagens religiosas, a pessoa ia para Aparecida, por exemplo, ou ainda em circos. E é interessante porque não é algo só nosso. Na Argentina, talvez até mais do que os brasileiros, eles são fascinados pelos monóculos, tradicionalmente de visores, né? E está muito ligado à cultura do circo. A gente pode localizar aqui na América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia, onde esse procedimento foi muito popular e todos associados à dimensão do lazer, né, do culto ao lazer e do registro desses cultos do lazer, né, vamos dizer assim. É uma revisitação do procedimento técnico, e a gente vai caminhar sempre na contramão, porque falar em analógico, fotografia analógica no Brasil é algo muito caro, muito penoso, por vezes pouco respeitado. Nós tivemos uma ampla e maçante campanha pró-digital para tudo, né? E chega a ser extremo, porque alguns países, vamos pegar aqui de línguas próximas à nossa, como o espanhol, o México, você ainda compra material analógico em lugares muito comuns,
coisa que não encontramos aqui em São Paulo, né? Você tem que se desdobrar, por exemplo, agora, uma curiosidade, para revelar o filme necessário para a produção desse material, estamos sem químicas. As lojas de São Paulo nós não temos químicas para poder fazer a revelação. Então, o único fornecedor que tinha ali na Avenida Angélica, ou não tem, está muito caro o dólar, não vai comprar com você. Então, aí consegui um fornecedor lá do Rio de Janeiro, onde também tem um grupo muito interessado nesse tipo de procedimento. Está difícil, né? Fizemos um trabalho de sala de aula e ficar lá para a formatura, porque até encontrarmos as químicas necessárias para a revelação. Bom, eu tenho tentado nessa tentativa, né, claro, né, de falar da técnica com alunos que já nasceram no universo do digital, a partir das memórias afetivas, né, porque é nelas que estão ainda presas ou associadas, ou a elas que estão associadas, vamos dizer assim, o material analógico. Nos nossos alunos que têm média, que entram na faculdade, 17 aninhos, né, os pais ainda têm, primeiro semestre, né, eles entram muito jovens, 17 aninhos, né, são crianças ainda, mas ainda tem em casa esses dispositivos. Né? Dispositivo é uma palavra bonita, isso aqui já é uma apropriação do Flusser, que eu já estou fazendo, um dispositivo, né, que eles chamam dessa forma, ou instrumentos. Eu vi o Flusser, né? E que foi algo como eu tenho tratado, né? A questão do dispositivo, porque me possibilita ampliar um pouco também a discussão. Isso aqui é muito mais do que um depositório tecnológico, né? Um depositório de memórias, né? Um portador de narrativas aqui dentro, né? Uma série, nós contamos histórias por meio desses 5 minutos. Muito bem, então, em termos de trabalho de graduação, para tentar revisitar essas memórias afetivas analógicas, semestralmente tenho feito uma atividade, Pequenos Afetos, para não ter tantas memórias. Essas tantas memórias aqui incluem-se as memórias ciberculturais, né, todos os cibers necessários, né? E pela retomada de fotos de família, e também de revisitação de técnicas, como o caso da fotocultura. Vamos ver aqui, nós construímos pequenas coisas, aparentemente muito singelas, né? Quase que atividade de arte e educação, e são sempre, a fotografia é um processo de arte e educação muito forte, muito importante. Vamos lá, trabalhamos com caixinhas de fósforos, coisas simples que ajudam a simplificar para essa meninada, que estão muito habituadas com o ver a partir, por exemplo, do celular, né, particularmente, ou a partir do computador. Então, quando a gente materializa isso de uma outra maneira, não eletrônica, extremamente tátil, tem sido uma experiência muito positiva. O retorno para a sala de aula acaba sendo muito também afetivo, né? Quando nós fazemos a sessão de vamos falar sobre o que nós fizemos, o choro é o amigo presente, né? Então, porque as memórias são acionadas por meio dessa materialização de imagens, né? Bom, enfim, esse aqui é um pouco até da minha alusão à figura de William Flusser. O monóculo fotográfico é um dispositivo produzido em material plástico colorido provido de lente, né, que permite a visualização de fotografias produzidas em filme positivo. Esse é um grande problema. Acho que eu até tinha trazido o filme positivo, que também se tornou caro aqui no Brasil, né? A gente conseguiu comprar alguns em Portugal, um preço bastante razoável, e aí compra o máximo que dá. Aí chega aqui o problema não tem onde revelar, né? Mas enfim. Dispositivo ou aparelhos são tecnologias William Flusser, atribuídas a meios utilitários ou funcionais, com a função de nos proporcionar experiências ou simulações de um tipo de pensamento ou conhecimento. Aparelho, nesse sentido, um brinquedo que simula um dado tipo de saber. Né? E aqui tem muito saber, né? Está no final, mas em razão do livro, eu acabei me deslocando de São Paulo, fui para região do Cariri, no Ceará, onde era um dos últimos redutos onde se fazia essa fotografia ainda. Aí quando você vai falar disso aqui, você atiça aí
isso é um emaranhado, né, de informações, que não só diz respeito a procedimentos técnicos, que os brasileiros são muito hábeis em alterá-los, né, para a produção mais rápida de resultados, mas também da memória da fotografia brasileira a partir desses agentes de um Brasil de dentro. Nós não temos ainda uma história da fotografia brasileira a partir desses fotógrafos de ação sobre o popular, sobre o coletivo. Nós temos uma tentativa de uma fotografia ainda muito oficial, de uma vertente europeia, sob influência ainda com um olhar da fotografia francesa. E para começar, eu tentei dividir o livro nessa questão do brinquedo de ver imagem, daí que eu trouxe a questão do falar sobre o brinquedo. Isso aqui é um simulacro, né? Um simulacro, isso aqui é um pequeno teatrinho. No fundo, nós temos aqui uma narrativa com a estrutura de um palco italiano ao fundo, né? Ou com uma tela de cinema ao fundo, porque o fundo leitoso permite, né, a entrada de luz. Então acaba sendo muito interessante o modo como as pessoas se comportam ao olhar essas imagens. Para mim, sempre será um ato político, isso, a questão desse tipo de falar sobre essa fotografia, né, porque a gente põe em questão, dentre elas, o analógico e o digital. Não há perdas de um em relação ao outro, sobre a sua opinião. Eu acho que poderia, inclusive, existir mais encontros entre os dois elementos, só que acabamos priorizando, por uma questão de mercado, o digital. Isso me parece que, no caso do brasileiro, foi muito agressivo. Nós não tivemos um processo de transição, não foi uma ruptura total. Então, levar isso para a sala de aula, no meu caso, no ensino de fotografia, tem sido para mim o meu ato político, dentro do meu magistério, de dialogar olha, vamos dialogar, nenhum é melhor que o outro, são coisas diferentes, e o que dá para ser, enfim, para ser tratado em conjunto, né? Bom, minha apresentação para por aí, tentei ser o mais rápido possível, e aí eu abro para depois para bate-papo. Muito obrigado. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Perroca, eu sou doutorando em design de brinquedos, na verdade, processos criativos para design de brinquedos pela Universidade de São Paulo. Sou professor no Centro Universitário de Belas Artes, trabalho com processos criativos, metodologia de projeto e fotografia. Foram durante 20 anos da minha vida, eu trabalhei como fotógrafo também, sobretudo em moda. A minha trajetória ela é também bem plural, né? Que nem do Eli. Eu sou arquiteto de formação, fiz um mestrado na própria USP em estética, no momento em que a moda me incomodava com relação à manutenção de alguns padrões, que na verdade é o que a indústria do brinquedo vem me incomodando hoje, o que me levou a fazer meu doutorado sobre isso, né? Então, acho que a sequência é bem bacana. A Cleusa ela trouxe uma conceituação do que é esse lúdico, né? Num aspecto mais psicológico, do significado realmente de ações lúdicas e como que isso toca de forma afetiva, né, a existência. Ele traz esse lúdico num aspecto bidimensional, ou seja, a imagem representando essa memória, e eu vou tentar trabalhar com vocês aqui minimamente essa percepção do tridimensional, ou seja, o brinquedo mesmo como um produto, né, um design de brinquedo. Eu parto de um problema, né? Durante muitos anos, aliás, desde muito pequeno, eu sempre fui apaixonado por brinquedo, e um dia eu olhava meus brinquedos e falava, quando eu crescer eu vou fazer uma coisa melhor que isso, né? Eu ficava incomodadíssimo, né, com aqueles brinquedos assim, mal acabados, né? Eu falava, não, mas no desenho é muito mais legal do que aqui, né? Aí eu entrava num universo paralelo, né, nas minhas brincadeiras. Olha, tem automático, que bom, né? Enfim, o problema o que é? A nossa indústria brasileira, para sobreviver, ela faz o licenciado, ela trabalha com licenciado, ela não tem como, na escala que ela tem, vamos pensar nas grandes empresas brasileiras, ela não tem como, de fato, sobreviver no mercado se ela se arriscar no campo da criatividade. Não tem como entrar na criatividade sem correr um risco, né? Isso está implícito. Por conta disso, a minha pesquisa ela esbarrou nessa questão. A grande indústria não é o meu foco de pesquisa. Por outro lado, o artesanato também não é. Por quê? Porque o artesanato ele trabalha com aspectos locais muito significativos, mas ele não tem uma escala de representação disso na sociedade, né?
E aí o que a gente encontra, né? Se a gente pensar, né, o nosso papel, né, como produtores, né, ou seja, nós somos o quinto, né, polo de produção de brinquedos, só que a nossa expressividade no mercado é minúscula, né? Nós temos 1% do mercado mundial. Ou seja, o que significa isso? O que é tanta capacidade produtiva, mas pouca eficiência no mercado? Esse gráfico mostra um pouco a nossa história, né? Ou seja, nós estivemos crescendo tranquilamente aqui no Brasil, não estou dizendo com relação a produtos autênticos brasileiros, mas a indústria brasileira ficou bastante protegida até os anos 80. Né? No final da década de 80, com a abertura da importação do Plano Collor, muitos produtos entraram, sobretudo os chineses, e isso acabou quebrando boa parte do parque industrial brasileiro. Poucas indústrias conseguiram se manter. O que aconteceu então? Né, nós temos aí, para a indústria brasileira poder sobreviver, ela também tem que fazer uso da estrutura de produção internacional, ou seja, hoje todo mundo produz na China. Né? Não é só Hasbro, Mattel, Lego, não, todos nós. Né? Não tem como você competir com uma produção, né, que custa $100 com uma produção brasileira, com todos os encargos industriais, sociais, né, que são colocados aqui para a nossa produção. Muito bem. Por conta disso, eu me dei conta de que existe esse descompasso, né, entre um potencial criativo nosso e o que nós fazemos de fato. Conversando com vários colegas da indústria, inclusive a própria Brinque, Associação dos Brinquedos, eu percebi que não é a grande indústria que é a grande promotora dessas mudanças, e sim, talvez um espaço do pequeno produtor, que não é um artesanal, que é um designer, que tem como aplicar no produto uma linguagem de design capaz de seduzir a criança, ou adolescente, ou adulto. A gente não está falando de brinquedo somente para criança, né? E que pode introduzir um novo conceito do brinquedo, que não é somente a reprodução desses valores da grande indústria. Né? Quando eu falo valores da grande indústria, eu estou falando de grandes marcas como Lego, Disney, Mattel. Né? Acho que todo mundo aqui conhece Lego. Né? Então, a Lego da nossa infância era uma Lego extremamente livre, criativa. Ela eram blocos sem carinha. Né? Hoje nós temos Lego Harry Potter. Então, assim, isso não é praticamente essencialmente uma crítica, mas a Lego só pôde crescer e se tornar a maior produtora porque ela entrou nos licenciados. Então é uma grande questão. Se para sobreviver sendo um grande produtor, né, uma grande indústria, você tem que abrir mão de uma linguagem sua para assumir uma linguagem globalizada, universal, que está presente nos cinemas. Então, onde que está o espaço para a gente arriscar a criatividade? Não é? Muito bem. Então, de fato, hoje 70% dos nossos produtos, né, em brinquedos é produzido inteiramente na China. O que fez da China, inclusive, um país extremamente rico, né? Ou seja, a classe econômica dona das grandes indústrias, assim, é de um nível de riqueza que a gente não está acostumado. Isso aqui é um pouco lento para falar de tudo isso, porque é muita informação. Esse mapa de stakeholders, ele na verdade mostra um pouco da nossa estrutura, ou seja, com que atores nós estamos dialogando. Ou seja, dentro de uma empresa, né, você tem uma série de diretores, né, você tem um diretor de criação, você tem um diretor financeiro, você tem o próprio marketing, você tem que dialogar diretamente com o usuário, ou seja, não tem como nós pensarmos num design que não seja entendendo a necessidade, o desejo do usuário. E o usuário, de novo, não são só crianças, nós estamos falando de brinquedos para idosos, para talvez retardar processos de degeneração como Alzheimer. A gente está falando de animais de estimação. Né? Quantos casais jovens hoje não têm filhos, mas têm cachorros? E onde você compra os produtos para cachorro é brinquedo. Né? E a indústria de transformação dessa matéria-prima é a mesma que oferece para os brinquedos. Então, brinquedos tradicionais que a gente encontra em loja de brinquedos. Então, na verdade, a cadeia é bem longa. Né? Nós temos os fornecedor de matéria-prima, o próprio ele estava falando, você desenvolve hoje um processo lindo de resgate de memória, mas não tem onde revelar, porque não tem químico. Né? E essa talvez seja uma saída. Né?
buscar de que forma no local a gente consegue resolver isso. Só alguns números, né, para a gente entender que a indústria de brinquedo ela não é brinquedo, na verdade ela é bem séria, né? Nós estamos falando aqui de bilhões de dólares movimentados anualmente em vendas, compras de licença. As feiras de licença internacionais são feiras de disputa de peixe grande, né? Quando vai uma empresa nacional lá numa feira em Nova York ou na China para comprar uma licença de um produto que está na televisão, né? Ou seja, de uma série da Warner, é porque ela sabe que ali ela vai conseguir sobreviver, ela vai conseguir vender parte do produto dela, não é? Muito bem. Aqui, falando em Lego, né, os nossos coleguinhas aqui já, os licenciados, né, o Homem de Ferro. Muito bem. Nós temos aqui algumas interferências, né, de marcas, né, ou seja, quando você junta Angry Birds com Star Wars, né, é uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, de fato são duas licenças, né, uma empresa que produz um produto que compra a licença de Star Wars e do Angry Birds e vai desenvolver um produto que não tem como você não ter sucesso, não é? Enfim. E aí nós encontramos algumas soluções internacionais que são bem interessantes. Nós temos o Japão, por conta de toda uma cultura de HQs, de personagens criados que são um pouco menos realistas, né? Eles são mais fantasiosos. Existe um espaço muito grande para a criação de desenvolvimento de produtos que não se encaixam muito naquela linguagem do brinquedo convencional. Eles acabam entrando num aspecto até de toy art, que aí entra a questão colecionável do adulto, né, que também é um prazer. Ele também se identifica, ele se constitui a partir daquilo. Então, talvez, olhando alguns produtos desenvolvidos em outros países, a gente consegue entender como que poderia ser o nosso caminho. Nós vemos aqui uma série de designers aplicando conhecimento de design, não só em termos de processo produtivo, mas em termos de produto, respeito ao material, materiais que são mais sustentáveis, trabalhando linguagens mais simples e que talvez permitam uma percepção mais de memória, né, da criança e do adolescente quando ele toca esses brinquedos. Então nós temos aí produtos desenvolvidos na Inglaterra, esses brinquedos, esses carrinhos de madeira, aviões, né? Então é diferente de um artesanato. Eu não estou trabalhando aqui com palha, com a aparência rústica da palha, eu estou trabalhando com a aparência bem acabada da indústria, só que com uma qualidade de design superior ao que a indústria grande faz. Isso é lindo, não é? Né? Pensar que eu posso desenvolver capacidade motora de uma criança, e aí entram as questões, ou seja, de onde estão vindo esses profissionais, onde eles estão, não é? Por que eles não estão na grande indústria? Ou se eles estão na grande indústria, por que eles não estão fazendo? Porque a grande indústria precisa dar conta do consumo de massa. E isso é uma mudança no modelo de consumo. Então, o modelo de consumo do que é lúdico, do que é brincar, ele não vai ser lançado para a grande massa. Depende de muito tempo a assimilação disso. Talvez 5, 10, 20 anos, talvez uma geração, né? Por exemplo, esse aqui é um conceito de uma loja, a Top Toy, que é a representante da Toys R Us na Suécia, que decidiu não segmentar mais a área de brinquedos por gênero. Porque hoje, em qualquer loja, você encontra, né, a área rosa das meninas, a área azul dos meninos. Então, assim, ai do menino que quer passar na frente da área rosa, né? A gente estava fazendo uma pesquisa para o doutorado e viu uma criança numa loja, não vou falar a loja com ela, mas enfim, e ele pegou um joguinho de pintura, né? Eu estava observando, estava fazendo uma pesquisa de observação oculta, e a mãe vira e fala: não, filho, esse é de menina. E ela pega um senhor cabeça de batata e põe na mão dele, leva esse. Aí eu olhei, aí depois eu voltei lá e vi assim, não era rosa, não era roxo, não era nada, mas era pintura. Pintura é algo sensível, meu filho não pode ser sensível, então toma cabeça de batata. Isso foi muito significativo. Exato. Então, assim,
são conceitos que ainda demoram para ser assimilados. Um espaço onde uma criança, um menino está brincando de cozinheiro, poxa, quantos chefes hoje são homens e quantas mulheres? É um mercado extremamente machista. Por que você ensina o seu filho desde pequeno que ele pode ser cozinheiro? Né? Não é uma atividade doméstica da mulher, não é? Ou de uma menina que quer brincar com blocos de engenharia ou com montar guindastes, não é? Bom, enfim, aí a gente vai entrando no ponto que é o central da questão cibernética, né? Ou seja, como que eu trabalho, como que eu entendo esse limite entre o artesanal e o industrial de grande escala, uma pepa, né? O sucesso que ela faz, qualquer produto com a pepa ela faz sucesso, né? Heróis, DC Comics ou Marvel, né? A questão não é competir com peteca ou arco e flecha. 5 minutos foi agora. Vocês estão me enganando. Vamos lá. Então, rapidinho agora só para finalizar. A questão é, hoje nós encontramos uma disponibilidade no mercado por conta de um contexto econômico, social, político nos últimos anos, de disseminação de grupos de designers, arquitetos, enfim, pessoas interessadas em compartilhar conhecimento. Então, essas plataformas open source, esse conceito de sharing, de compartilhamento, que na verdade é uma tendência que já vem de muitos anos, desde quando criaram ali, né, o modelo do Big Brother. Isso já era uma percepção de que as pessoas querem compartilhar, elas querem compartilhar, é o Facebook. Então existe uma ideia de que estamos tão isolados que precisamos ver um pouco do que está acontecendo ao redor, participar daquilo de alguma forma, né? Isso foi tendência em moda, em todos os lugares. A questão é, essas tendências elas vão se sedimentando, elas vão se amadurecendo, e hoje nós temos um amadurecimento de grupos produtivos que pensam o que é o fazer. Então, o fazer, os espaços makers, os Fab Labs, eles estão surgindo já há alguns anos com o propósito de quê? De compartilhar esse conhecimento. Né? Existe o Maker Movement Manifesto, que é um manifesto que fala quais são os valores necessários para você compartilhar. Então, qual é o meu ponto, para finalizar? Né? Eu acredito, sinceramente, que uma possível saída para a nossa situação criativa, né, nos de brinquedo, esteja nesse movimento maker. É um espaço onde eu consigo, espaço não só físico, mas um espaço mental, para produção tecnológica. Eu consigo compartilhar novas tecnologias viáveis, eu construo uma CNC, né? Eu construo uma impressora 3D. E a partir daí, eu consigo desenvolver projetos de brinquedos, talvez projetos de brinquedos que não estão sendo contemplados pela grande indústria. E que também não são artesanato, mas resgatam o fazer do artesão. Né? E aí talvez uma sugestão aí, né? Já que existem, né, espaços makers para trabalhar processos criativos em produto, por que não juntar essas pessoas interessadas, químicos, e desenvolver espaços coletivos makers para desenvolver esses químicos, poxa vida? Por que esperar alguém fazer? A gente já usou urina de cavalo para, né, como interruptor de processo de revelação de filme, né? Então talvez a gente tenha que realmente entender que é sustentável resolver o local, né? Essencialmente é isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu sou Janaína Antunes, então eu vou agora dar uma retomada, juntar todos esses nossos trabalhos e trazer justamente de volta um pouquinho para a cibercultura, né? Justamente, todos já falaram um pouco, todos já... Vamos entrelaçar todos os trabalhos agora, né? A ideia de idiosincrasias da cibercultura e seus referentes comunicacionais do brincar é justamente de como brincar é um instrumento de desenvolvimento da criatividade, como foi falado, e das nossas habilidades comunicativas, sociais, né? Então, vamos dar uma olhadinha. A ideia é justamente a gente começar sabendo como isso funciona na nossa era cibercultural. Então, nós começamos um pouquinho vendo o fluxo cultural, o fluxo criativo na cidade, no território físico e no ciberespaço. Qual é essa diferença, né? Aí nós voltamos, retomamos a questão da criatividade, do brincar, do ambiente. Falamos um pouquinho sobre nosso cenário cibercultural contemporâneo, sobre globalidade, sobre um
novo momento além híbrido cultural. E concluímos, né? Vamos dar uma olhadinha justamente como funciona o nosso fluxo cultural diferenciado no ciberespaço, né? Na cidade, nós temos o ambiente, como já foi muito bem falado pela Cleusa, né? O ambiente criativo de influência cultural, que é o que está ao nosso redor, né? O que está ao nosso redor nos influencia, o que nós temos contato físico, temporal, é o que nos influencia, né? Então, assim, naturalmente, nós temos um hibridismo cultural territorial, né? Agora, e aí, entre o ciberespaço, o que acontece? Nós temos novos meios de influência cultural, novos meios de interatividade, a localidade, né? A criatividade no local, e daí surge um além hibridismo, uma cultura que supera o híbrido. Então, vamos lá falar sobre essa questão do ambiente tão importante que nós conversamos, né? Bom, vou ser breve aqui, porque todos os meus colegas já falaram bastante sobre esse assunto, mas a ideia é justamente isso, né? A criatividade está completamente ligada aos fatores do ambiente, né? E o brincar é esse nosso instrumento de exercício da criatividade, desenvolvimento da criatividade, né? E ele é muito interessante porque o brincar faz a ponte entre a influência do ambiente e nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas capacidades socioculturais, comunicacionais. Então, essa é a questão, isso é um processo participativo comunicacional, né? O brincar nos coloca nesse meio de participação entre indivíduos, onde você tem que desenvolver a sua comunicação, né? Então, as variáveis que entram aí são inúmeras, emocionais, intencionais, motivacionais, circunstanciais, né? E essa é a questão, começa na infância e continua ao longo da vida. Então, muito bem. Nosso cenário cibercultural contemporâneo. Então, como eu demonstrei no nosso gráfico, no nosso fluxograma, a sociedade contemporânea expandiu essas fronteiras territoriais, né? Nós não estamos simplesmente nos nossos limites concretos, né? A nossa sociedade se ampliou com o ciberespaço, né? Essas novas características estimulam a criatividade, estimulam insights, né? Nós temos uma nova compreensão sobre como ver, pensar, trocar, nos relacionar, né? Então essa que é a questão. O ciberespaço estabelece uma expansão à criatividade, né? Principalmente em relação aos processos de interação, nos quais os parâmetros concretos da experiência são impostos aos limites geográficos e temporais. Então, a nossa criatividade está completamente ligada ao nosso ambiente, mas o ambiente não necessariamente é o nosso território físico. Então, vamos ver o que acontece, Então, muito bem. Então, justamente, essa criatividade superou essa materialidade e transcendeu, né, o espaço geográfico, o tempo cronológico. Ou seja, a criatividade é uma grande expressão humana que exemplifica o brincar, que traz as inovações, né? E, justamente, a gente precisa entender essa participação do ciberespaço, né? Muito bem. Então, bom, é basicamente isso, né? A criatividade que amplia a nossa interação social. E justamente, com isso vem essa expansão dos poderes criativos, dados aos indivíduos com acesso às redes de comunicação virtuais, né? E assim, justamente, né, a gente é levado a considerar que o tema da criatividade emerge como um interessante campo de questionamentos e insights acerca da complexa construção da cultura participativa na contemporaneidade. Então, justamente, o ciberespaço hoje é utilizado como um meio para a internacionalização das culturas. Ele sintetiza um produto criativo, né, de toda a confluência planetária das características culturais, né? É um fenômeno de articulação criativa, né? Ele é simultaneamente global e local, e aí ele é justamente, tipicamente, mergulhado no típico conceito cibercultural de localidade, né?
Então, para a gente falar brevemente sobre localidade e terminar isso. Bom, localidade é um termo que a gente ouve com muita frequência, mas nós não conseguimos compreendê-lo inteiramente, não é? Então, vamos esclarecer um pouco, né? Aqui, eu estou na visita virtual do Museu Reina Sofia, né, em Madrid. Muito bem, quando eu estou mergulhada no ciberespaço visitando o Museu Reina Sofia, aonde eu estou? Eu estou aqui em São Paulo, onde nós estamos hoje? Né? Não, eu não estou vivenciando São Paulo. Mas eu estou em Madrid? Não, eu não estou literalmente em Madrid. Então, eu não estou no local, não estou no global, eu estou no local. Então, esse é o nosso exemplo prático de viver a localidade, né? É não estar em São Paulo e não estar em Madrid. Esse é o local. Então, justamente, a localidade traz essa internacionalização, essa mundialização de culturas, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos isolados do mundo, né, nós temos uma união, né? Mas o que eu quero dizer com isolamento? Eu posso estar sendo literal ou não, né? Porque nós temos o local lato sensu e o local stricto sensu, né? Então, dá uma olhadinha na ilha, né? O literal pode ser justamente isso. Eu estou isolado numa ilha deserta, sem ninguém, né? Sem nenhum tipo de rede, nenhuma conexão vai pegar, né? O que acontece? Hoje em dia, alguém algum dia vai passar por essa ilha e vai falar sobre alguma coisa que viu no local. Alguma notícia que teve através da internet, ou vai contar algum caso, vai contar uma história. Então, o local lato sensu é o local em que as pessoas sofrem influência do ciberespaço de maneira indireta. Aí nós temos o stricto sensu, que é a maneira direta. E aí, nós temos a ideia de bunker local, né? Essa ideia foi cunhada quando nós ainda tínhamos essas estações de trabalho com esse formato, não é? Que é incrível, é o formato de um bunker, justamente. Então, ele nos isola do mundo. Então, por mais que hoje em dia nós temos os nossos devices menores, tudo, nós estamos aqui. Nós não estamos participando do mundo ao nosso redor, então estamos isolados do mundo ao mesmo tempo que estamos unidos, né? O que isso acontece? O que isso significa? Que cada pessoa de todos os lugares do planeta, de uma maneira ou de outra, tem acesso, sofre influência cultural de todas as culturas, simultaneamente, direto ou indiretamente, né? Então, não tem como fugir do local. A gente fala, não, ainda é uma grande parcela da população mundial que não tem acesso à internet. Não, mesmo em sociedades isoladas, né? Então, cada pessoa do planeta tem esse acesso de uma maneira ou de outra, né? Então, para a gente começar. Então, justamente, esse processo de localização, ele significa uma repercussão, um desenvolvimento cultural. Como disso? Porque nós temos esse acesso, não é? Então, assim, a realidade, ela se configura ela tem se configurado de modo acentuadamente sutil em contornos físicos que deram lugares a outras dimensões da realidade e passaram a permitir a existência de processos culturais que prescindem de parâmetros lógicos e que passam a operar na transversalidade de uma realidade que substitui o que é próprio local sem desautorizá-lo, vamos deixar isso claro, né? Ela simplesmente o transcende, ela não desqualifica o cultural local, territorial, né? Ele não desqualifica, ele não o substitui, né? Perfeito, vamos lá, vamos analisar. Né? É justamente, né? É uma rede comunicacional global que sofre adaptações locais e transmuta-se na condição local, né? Então, para finalizar, juro, gente, estou finalizando, né? É isso. O que é essa condição local? É de um planeta territorialmente dado, mundializado, mas apequenado pelas redes de comunicação, não é? Então, o que isso quer dizer? Para a gente terminar aqui, eu não vou entrar tanto, eu ia fazer a nossa conexão com o brincar e como o brincar se encaixa nesse fluxo cultural, mas acho que todos nós já fizemos essa conexão, cada um na nossa apresentação, não é? Mas é justamente isso. Então, o que isso significa? A evolução e o claro delineamento da cultura deixam de existir no advento da nossa era cibercultural, né? Porque, justamente, então vamos imaginar um artista local, né, que passa a poder ser influenciado por
culturas, por movimentos completamente desconectados, né, no espaço e no tempo. Né? Então, nós podemos ser ao mesmo tempo influenciados por um artista neolítico asiático e um expressionista africano, né? E aí, o que isso resulta, né, na nossa obra? E isso eu digo todos nós, como eu dei o exemplo de um artista, mas todos nós como produtores de cultura, né? Isso que todos somos, né? Então é isso, gente. A questão hoje em dia é que o ciberespaço nos trouxe um número enorme de possibilidades infinitas de influências vindas de diversas culturas, de diversas épocas, de diversas localizações, né? Nós somos inundados com essas influências, né? E muitas vezes nós não somos capazes de dizer, falar assim, nossa, estou vendo traços de arte coreana no seu trabalho. Falar, arte coreana? Como assim? Não estou vendo isso, né? Então a gente não consegue nem reconhecer no nosso trabalho. E é por isso que a gente fala que nós somos completamente atemporais, agiográficos, e que nós evoluímos para um conceito de além híbrido, porque não é mais A mais B, né? Não é simplesmente, então eu sofri influência de uma cultura argentina e de uma cultura alemã, e aí eu tenho um hibridismo, o meu trabalho, toda a minha obra demonstra esse hibridismo. Não, ultrapassou isso, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada por tudo, né? Então, vamos na nossa debate. Sai um alto melhor na câmera. Obrigado. Professora Cleusa, eu tenho uma questão, na verdade, sobre uma passagem em que você fala sobre o brincar sendo anterior à cultura, que é algo trazido por Huizinga, né? Eu lembro que quando eu levei isso pro mestrado, né, que é de estudos culturais, o professor ficou um pouco preocupado com esse conceito. E até hoje não entendi por quê, né? Claro que isso é uma coisa que eu deveria ter resolvido lá com esse tal professor, mas como ele não entende com aprofundamento, né, a teoria do Huizinga, eu vou aproveitar então o seu conhecimento para entender esse fato, né, do brincar ser anterior à cultura. Se você puder explicar melhor sobre isso. Okay. Na verdade, a gente tem um problema sério que é a departamentização, segmentação dos saberes, e a gente precisa, para entender alguns processos humanos, da interdisciplinariedade e da capacidade de suspender o nosso juízo lógico. Na verdade, o ser humano é um produto da troca, portanto, simultaneidade de processos, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então, é um pouco estranho, eu entendo o meu colega quando ele diz como assim que o jogo, o lúdico, é anterior à cultura? Porque nós somos seres sociais, somos seres culturais. Então, como que uma ação humana antecede essa estrutura no qual nos significa, nos dá significado, né, determinismo como seres humanos? Mas eu lanço então a ideia, primeiro, da tentativa de tornar um pouco estrutural o pensamento só para um entendimento. Na verdade, os processos são confluentes, paralelos. Porém, se você pensar num ser humano, no início da vida, como alguém que está construindo, tá, essa dimensão social, como alguém que está construindo a sua subjetividade, as suas capacidades, você pode dizer que a ação precede a compreensão. Então, nesse sentido, brincar, tá? O brincar espontâneo, ele é anterior à cultura no sentido de que você pode ter um ato espontâneo, genuíno, original, às vezes a busca de significação, tá? Que não encontrou seu lugar nesta rede cultural, social. Nesse sentido.
E é por isso que eu também, propositadamente, falei do Piaget. Piaget vai dizer que, primeiramente, o pensamento existe no comportamento, na ação. Ele vai dizer que, inicialmente, o pensamento não está interiorizado. Então, ele vai descrever, né, a inteligência sensório-motora no início da vida, na primeira etapa do desenvolvimento intelectual humano, tá? Como uma exemplificação dessa ideia. Tá? Primeiro a criança age para depois poder se remeter a esta experiência, verbalizá-la, dar significado e comunicá-la verbalmente. Então, eu gosto muito de um exemplo. Você vê uma criança de 1 ano e pouco subir num móvel para pegar um pacote de bolachas. Você sabe o que ela está pensando? Sim, ela está pensando, quero bolachas. Vou comer esse negócio. Tá? Ela é capaz de falar? Não. Ela é um sujeito, né, apropriado da linguagem? Ainda não. Apropriado desses elementos culturais, depois tão óbvios e que a gente nem, né, tem muita consciência, apenas utiliza? Não. Mas ela já pensa. Então, para Piaget, ela pensa, só que este pensamento ainda não está codificado, está na ação. Então, nesse sentido, o jogo é anterior à cultura. Será que eu respondi? Sim. Posso continuar? Pode. Obrigada, entendi. Agora, sobre a fala do professor Alexandre, eu não sei se eu entendi bem, mas a sua questão seria levar a indústria, ou sei lá, ao mercado, possibilidades, talvez criativas, para que eles consigam, né, desenvolver um trabalho sem ficar nessa dependência das licenciaturas, né, dessas coisas. Das licenças. Das licenças, não sei se é isso, né, se essa é a sua proposta, mas eu vou pensando assim, bem fora da área, que não entendo absolutamente nada, mas eu acho que esse movimento não vai atingir esse mercado, essa indústria, porque eles pensam na produção em massa, eles pensam no que dá lucro, entendeu? Então, assim, eles não arriscariam algo que seria totalmente diferente. E, por outro lado, um público, um mercado, sei lá, que poderia abraçar essa ideia é o pequeno produtor, como você comentou no final, sobre esses grupos, né, que, sei lá, acho que pequenas empresas que produzem, né, brinquedos. Eu acho que para eles sim seria interessante, até porque vão pensar a população. A gente tem aí a indústria cultural que nos traz muitos produtos e tal. Assim, as pessoas, não sei se elas vão querer comprar lá o Marvel, elas vão querer comprar, sei lá, uma coisa que elas olham e não sabem nem dizer o que é aquele. Mas existe um outro público que vai na contramão e fala, nossa, super legal esse brinquedo, assim, que não é artesanal, mas também não é industrial e ele tem uma proposta diferente, né? Então, eu não sei se isso para a indústria seria interessante, mas para um pequeno produtor, para um pequeno empresário, acho que seria muito legal e teria condição de crescer. E só um comentário, por exemplo, o carrinho de rolimã, ele não vende no mercado, né? E é produzido pelas crianças, né? E ele tem ele é artesanal, mas ao mesmo tempo dá para expandi-lo, né? Deixá-lo uma coisa bem mais interessante, às vezes com outros materiais, né? E assim, eu não vejo isso na indústria. A indústria não se apropriou disso. Não sei se eu não sei, mas se eu vou numa loja de brinquedos, eu não vejo carrinho de rolimã vendendo, né? Então, enfim, como funcionaria tudo isso?
Não ficou claro para mim. Não, foi mais um comentário, acho que é legal. Acho que a proposta é a gente ampliar a discussão. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, com relação a esses produtos, né, assim, a gente tem que entender como que nós classificamos também esses brinquedos, né, ou seja, quais são as... Apesar de comentar, né, que a gente categoriza demais as coisas, mas o mercado ele precisa segmentar para entender qual é o público, infelizmente, isso é uma questão de mercado, né, que começa a desenvolver lá nos anos 50, né, com marketing, então quem é o meu público, o que eu tenho que fazer, quais são os produtos adequados a ele. Então, realmente, assim, você não vai encontrar um carrinho de rolemã numa loja de brinquedos, talvez em algumas lojas sim que desenvolvam skate ou bikes, né? Eu acho que entra na brincadeira motora, né? Não criança, talvez pré-adolescentes, que tenha minimamente condições de garantir a segurança nessa brincadeira. Tá. Poxa, sempre vem pra mim esses papeizinhos aqui de 5. Tá, ok. Vou tentar sintetizar. De fato, a grande indústria, quando eu falo grande indústria, vou pensar em grandes marcas como a Toyster, Grow, Estrela, enfim, elas têm uma produção em série, uma produção que é esperada, inclusive, por um público de grande escala, ou seja, se uma senhora, né, um pai de família que vai comprar o brinquedo para Natal para, sei lá, 5 crianças na família, e ele tem, né, uma renda familiar de, sei lá, 3 salários mínimos, ele vai querer comprar o brinquedo mais barato que tiver, e às vezes nem vai ser dessas marcas, vai ser de alguma genérica que ele vai encontrar lá no Brasil, no 25 de março. É bem possível, a gente tem que pensar no dia a dia, o brinquedo ele é um meio para gerar a interação entre as crianças, né, sobretudo. Então, assim, eu tenho que promover isso de alguma forma. Esse público, ele ainda não está preparado para isso. Aí a gente pode pensar o seguinte: as grandes mudanças, e isso a minha experiência com moda me ajudou bastante a entender, mudanças significativas, seja em comportamento, estilo de vida, estilo de peças, etc., ele começa a ser apresentado para uma classe consumidora de informação, de alta informação. Então, assim, é uma pirâmide, ou seja, é uma elite de informação, é quem tem acesso à informação, quem tem acesso a uma cultura mais vasta, que aceita pequenas mudanças, porque ela busca ser diferente. Então, existe uma questão de identificação social, de, olha, legal, já saturei esse estilo, não me interessa mais, preciso de algo novo, e isso vai sendo disseminado. Quando eu falo acesso à informação e à cultura, eu estou falando de uma elite financeira, estou falando de uma elite cultural. Isso passa a ser disseminado, ou seja, começa a ser consumido com uma tendência, depois de 6 meses ele passa a estar disponível no mercado, e aí depois de 1 ano mais pessoas têm conhecimento sobre isso, passa a ser divulgado na televisão, e aí chega na maioria de consumo. As grandes empresas estão na maioria de consumo, estão produzindo para essa classe, né? O que eu proponho é que o design, inclusive o design desenvolvido por esses profissionais que se utilizam dessa estrutura da internet, a cibernética, de compartilhamento de informação, de produção de materiais, que isso possa, sim, com uma linguagem de design, oferecer para essas pessoas uma possibilidade. Eu não acredito que as licenças como Disney, Marvel vão deixar de existir, e nem tem porquê. Eu acho que elas não são concorrentes, elas são complementares. A questão é, nós não ficarmos rendidos a esse único modelo de produção e de consumo. Acho que a proposta é ela ampliar. Onde isso vai dar é impreciso, mas hoje nós temos ferramentas para isso. Então hoje nós temos os sites que são bibliotecas de materiais, empresas que trabalham realmente com compartilhamento de tecnologia, de informação, cursos como a da NASA, que é a Singularity University, que sempre busca referências de questões universais para serem desenvolvidas por designers, pensadores, artistas, enfim. Eu acredito que esse seja o momento, né? Agora, de fato, não é minha fantasia, minha intenção de que isso seja substituto no mercado do grande consumo. Muito obrigada.